A Igreja Internacional Aliança com Cristo apresenta programa Fonte de Vida. Quem me segurou foi Deus com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem cuidou de mim foi Deus com seu amor de Pai. Quem me amparou foi Deus. Eu quis ser fiel e o pecado como fel amargurou meu coração. Daí eu quis fugir da vida, desistir. Deus não deixou. Quem me segurou foi Deus com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem me compreendeu foi Deus quando eu chorei demais. Quando se perde alguém, parece que se perde a paz. Ele também chorou. Lucas capítulo 2, quem achou, diga amém. Amém. Versículo de número 29 e também o 30. Lucas capítulo 2, versículo 29 e o versículo 30. Diz assim: agora, pois, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Aleluia. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, a partir de agora, pessoas que estão em casa vão nos assistir através do programa Fonte de Vida. E as pessoas que estão aqui, ó Deus, neste local, eles estão prestes a ouvir a mensagem de Deus, a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. E está escrito, meu Deus, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Aqueles que forem ouvir esta mensagem, receber esta palavra, eu quero te pedir, meu Deus, que esta palavra se cumpra na vida de todos que a receberem. Aleluia, Jesus. Que o Senhor realize a sua grande obra na vida do teu povo. Que o Senhor venha confirmar a mensagem a partir desse momento na vida de todos aqueles que creem na sua palavra. Fala conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome o seu assento, sempre glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Você só pode abrir a boca para dar glória a Deus, aleluia, tá? Para conversar, você não pode conversar agora. Aleluia. Toda a sua atenção é pouca, porque Deus vai falar nesse momento. Irmãos, quando eu olho para vocês assim, eu vejo vocês com um desejo de receber algo de Deus, né? Aleluia. Você sabe o que nos mantém vivo na presença de Deus? O que nos mantém firmes com Deus? São as promessas. As promessas que ainda não se cumpriram nos mantém de pé. Aleluia. É interessante saber que coisas que ainda não aconteceu é que nos mantém firme na presença de Deus. Então, o propósito de Deus em revelar algo para você que vai acontecer, isso é uma palavra profética, uma profecia, isso é anunciando antecipadamente algo que vai acontecer. A intenção de Deus é nos manter em busca desta promessa. Aleluia, Jesus. Qual foi a maior promessa que foi feita para aqueles que aceitaram a Cristo? A promessa que Jesus voltará para arrebatar a sua igreja. Aleluia.
Sabe por que muitas pessoas não abandonam a fé? Não param, não desanimam? Porque eles estão esperando o cumprimento da promessa. Porque eles sabem que se eles se afastarem agora, Jesus pode voltar e ele fica. Então o que mantém muitas pessoas vivas e de pé na presença de Deus é a promessa. Aleluia. Então quando você carrega uma promessa que demorou, está demorando a acontecer, não desanima. Porque esse não é o propósito da promessa, mas te manter de pé na presença de Deus, em busca dessa promessa. Então eu acredito que Deus trouxe você aqui para dizer assim para você, ó, minha irmã, meu irmão, vocês estão aqui. Vocês que carregam uma promessa, vocês só estão aqui por causa dela. Aleluia. Então não é motivo para você desanimar dizendo, Deus falou e não cumpriu. A promessa não se cumpre só por dois motivos. Primeiro, quando a promessa é condicional e nós não cumprimos a condição. Isso é, eu vou dar o meu carro para o Paulo se ele estiver aqui amanhã. É só brincadeira. Não, daqui a pouco ele já está testemunhando. Tem os irmãos que é liso. Olha lá. Vou dar o meu carro, vou dar o carro do irmão para o Paulo se ele estiver aqui amanhã. Vou passar o carro do presbítero para ele amanhã às 2h. Aí ele chega aqui 2h30. Cadê o carro? Aí ele vai ficar reclamando. Porque o pastor falou que ia me dar o carro e não deu. Mas que hora que eu falei que ele está aqui? E que hora que ele chegou? Ele não cumpriu a condição para receber. Existe uma promessa que é dada aos cristãos condicional. Isso é, depende de alguma coisa, de alguma atitude, para que ela se cumpra. Amém? Quando eu não cumpro o requisito para receber, então Deus está isento de responsabilidade. Qual que é a outra forma que a promessa não se cumpre? Irmãos, existe uma promessa para mim e para você que só Deus pode realizar. E quando eu não creio em Deus, não acredito, ela não se cumpre na minha vida. Quando eu não acredito, irmãos, existem promessas que não se cumpriram na vida de pessoas porque elas não acreditaram e desanimaram, e a promessa não se cumpre. Porque se eu acredito que a palavra é verdadeira e que ela vai se cumprir na minha vida, eu velo por essa palavra, isso é, eu espero o cumprimento dessa palavra, firme na presença de Deus. Então quando eu me afasto, é porque eu não acreditei na palavra. Então eu acredito, irmãos, que se a promessa não se cumpriu na sua vida, e você está na presença de Deus, ela ainda vai se cumprir. Ela vai se cumprir, porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Deus vela pela sua palavra para cumpri-la. E por falar nisso, eu busquei um personagem na Bíblia para a gente tentar explicar melhor isso para você. Diz a palavra que havia em Jerusalém um homem que se chamava Simeão. Esse homem era justo e temente a Deus. Para que a Bíblia declarasse que esse homem chamado Simeão era justo e temia a Deus, é porque realmente ele era. Era um homem obediente à palavra de Deus. Ele estava esperando a consolação de Israel. Isso é, o consolo de Israel era o que? Jesus Cristo, livrando eles do sofrimento. É o conforto, o consolo, a salvação que estava vindo sobre eles. Ele estava esperando essa consolação de Israel, porque o Espírito Santo havia revelado a ele. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. O Espírito de Deus estava sobre ele. E o versículo 26 diz: e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo
que ele não morreria, não existe condição aqui, ele não morreria antes de ver esta consolação, que é o Senhor Jesus, o Cristo. Essa palavra foi revelada para este homem chamado Simeão. Eu não sei há quanto tempo ele esperava, mas para Deus falar para ele: antes de você morrer, você vai ver Jesus Cristo, você vai contemplar a promessa desde os tempos de Moisés, que viria o Salvador. Você não morre enquanto você não vê a promessa se cumprir. Aleluia. Isso é sério, meu irmão. Falar que você não vai morrer antes que se cumpra a palavra, dá a entender que ele já estava de idade avançada e que ele estava preocupado da promessa não se cumprir. Porque para falar para um jovem: não, você não morre enquanto a promessa, ele vai falar: então tranquilo, ele nem está preocupado. Mas para Deus falar para você que você não morre antes de ver a promessa, duas coisas: ou você está velho já e também está preocupado de morrer sem experimentar a promessa de Deus. O Espírito de Deus revelou para ele. Então, com certeza, quando ele recebe essa promessa, ele tinha um desejo no coração dele, ele queria que alguma coisa acontecesse, ele queria ver a Cristo, ele recebia, ele era um homem temente a Deus, conhecia a palavra de Deus, então ele sabia que viria o Salvador, e a idade dele já estava avançada, e ele começou a pensar: meu Deus, será que eu vou morrer e não vou ver o Salvador? Meu Deus, será que Jesus virá e eu não vou estar mais nessa terra? Eu queria tanto contemplar o Salvador, eu queria tanto ver a Jesus, o Filho de Deus, eu queria tanto experimentar a promessa bíblica, as profecias do Messias, o Cristo, o ungido de Deus, eu queria tanto contemplar isso, mas a minha idade já está avançada, eu acho que não vai dar mais tempo, meu Deus, mas eu queria tanto. Então eu aprendi aqui que muitas vezes a promessa que Deus tem para você, o que Deus quer para você, nada mais é do que o que você deseja para você. Quando Deus prometeu algo para mim, eu queria aquilo. Tem pessoas aqui que falam: oh, Deus, eu queria tanto me casar, eu queria me casar com uma pessoa de Deus. Aí Deus vai lá e contempla o seu coração. Aí Deus chega lá e fala para você: ó, você não vai morrer. Antes que você se case. Já pensou? Você está nova, ainda vai, né? Ainda vai lá. Aí você recebe uma promessa, mas é aquilo que você quer, é um desejo seu. Então, irmãos, eu sei que tem muita gente aqui que tem um sonho, tem um projeto, tem um desejo no coração. Eu lembro uma vez que eu ficava assim para minha esposa: será que um dia eu vou dirigir? Não, a luta era tão grande, mas só andando de magrela, de bicicleta, e provada ainda, não é bicicleta honrada não. Pensa naquela bicicleta que andava com a roda assim, ó. Provada, e a minha esposa no canto da bicicleta andando assim. Uma luta, irmão. E eu falava para ela assim: eu não sei, a gente não tem cara assim de que vai ficar assim a vida inteira. Ela olhou para mim e falou assim: será que não? Eu acho que... Falei: mas será que um dia eu vou aprender a dirigir? Será que um dia nós vamos ter um carro? Aí a gente se converteu, ficava com aquilo na cabeça, né? Eu via as pessoas dirigindo, eu achava bonito. Eu falei: rapaz, não vontade de fazer esse negócio. Coisa boba, né, irmão? Pois é. Aí me converti, só andava de carona, fazendo a obra de Deus já, de bicicleta. E eu pensava: meu Deus, será que um dia eu vou ter um carro? Será que um dia eu vou dirigir? Aí eu olhava para minha esposa e falava assim: será que um dia você vai dirigir? Ela olhava e falava assim: ah, sei lá, eu morro de medo. Desculpa de quem não tem. Ela diz que eu tenho medo. Aí, meu irmão, estava no culto, aquele desejo, né? Pregando já a palavra de Deus na igreja.
Aí Deus revela que ia me dar um carro. Rapaz, mas sabe que ela vai vir de encontro, né? Oh Deus, justo o que eu queria. As promessas de Deus para mim e para você é justamente o melhor para a nossa vida. Nada mais é do que o que você gostaria para a tua vida. Deus sondou o coração de Simeão. Aquele homem era sacerdote. Aquele homem cumpria os seus turnos no templo. Isso é, cada turno era um sacerdote. Não ficava 24 horas. É mesmo quando de trocar guarda, né? Cada um vai fazendo um período. No templo era assim, cada um tinha o seu tempo. Então, ele queria ver a Cristo. Ele queria experimentar. Ele queria provar isso. Só que a idade dele já estava avançada. Mas ele queria tanto. E de repente o Espírito de Deus vem e fala com ele: Simeão, assim diz o Senhor, você não morrerá sem antes ver a consolação de Israel que você tanto deseja. Você não vai morrer, Simeão, antes de ver o Salvador Jesus Cristo. Rapaz, aquilo ele guardou no coração, chegou para casa, na casa dele e falou: mulher, eu nem te conto. Deus falou comigo. Quem falou? Você não, diz que eu não vou morrer sem ver a Jesus, o Filho de Deus. Então, irmãos, quando eu tenho uma promessa, ela me mantém ativo na presença de Deus. Ou pelo menos deveria me manter ativo. Quando Deus fala isso, eu imagino que chega momentos que ele está doente. Aí ele fala: puxa, eu estou doente, estou velho, será que eu vou morrer? Parece que eu estou vendo a mulher dele falar assim: ó Simeão, você já viu Jesus? Não. Seus olhos contemplaram ele? Não. Então fique em paz, você não vai morrer não. A promessa faz com que venhamos vencer os obstáculos da vida. A promessa nos mantém em alerta. A promessa nos faz triunfar sobre as dificuldades. É por isso que Deus diz que Deus nunca faria nada sem antes anunciar aos seus servos, os profetas. A promessa de Deus na minha vida me mantém pregando aqui para vocês. A promessa de Deus na minha vida me mantém firme na casa do Senhor, porque eu sei que alguma coisa grande ainda está para acontecer, porque eu carrego uma promessa e você carrega uma promessa. Aleluia. Quando vem a luta, vem a prova, a dificuldade, eu me lembro da promessa e diz: eu vou passar, porque a promessa ainda não se cumpriu. Glória a Deus. Então, irmãos, a promessa faz com que venhamos ter força para vencer as adversidades. Se você não tem, ou pensa que não tem, eu tenho um bom motivo hoje para você continuar. Jesus tem um plano na sua vida. Aleluia. E Ele vai realizar este plano na sua vida. E o primeiro é o plano de salvação. Aleluia, Jesus. Ele tem um projeto na sua vida ainda nessa terra. Pega isso como promessa, que Deus ainda vai te usar nessa terra, que Deus ainda vai realizar um sonho que você tem, e um projeto que você tem. E por favor, acredite nesta palavra, para que você se mantenha vivo, porque a promessa de Deus hoje para mim e para você, vai fazer com que você vença as adversidades, porque você tem um alvo. Outra coisa que acontece quando nós temos a promessa, nos faz perseverar. A promessa de Deus, irmãos, aprenda isso, nos anima a continuar a jornada, a perseverar naquilo que Deus determinou para a nossa vida. Irmãos, você sabe por que quando você está em uma empresa, aí você olha e fala assim: eu não vou crescer nesse lugar não, isso aqui não vai dar futuro não. Sabe o que você faz? Você vai embora. Sabe por que você desanimou?
Porque você viu que ali não vai dar futuro para você. Então você para. Porque você não tem mais o alvo. Você não tem mais aquele objetivo. Não é aquilo que você deseja. Irmãos, a promessa de Deus está diante de você. Não está atrás de você, na sua retaguarda. Está na sua frente. Deus promete que vai acontecer. Sabe o que Deus está fazendo? Está colocando um alvo para que você corra em busca deste alvo. A promessa de Deus é um objetivo a ser alcançado. E isso me faz perseverar. Aleluia. Eu não posso parar, porque ainda tenho que chegar lá. Eu não posso desistir, porque eu tenho que alcançar. Eu não posso desanimar agora, porque eu ainda não realizei o meu sonho. Eu ainda não alcancei o meu objetivo. Quando Deus lança uma promessa para Simeão, Deus está dando motivo para que ele persevere em servir ao Senhor. A promessa de Deus tem alguns objetivos, irmãos. Não é só para você se alegrar na hora. Aleluia, glória a Deus. Não. É para você se manter de pé até a vinda do Senhor Jesus. Diz a palavra de Deus que quando ele recebe a revelação do Espírito Santo, que não morreria antes de ter visto o Cristo, o Senhor, diz a palavra do Senhor que ele já estava velho. Ele já era velho. O tempo havia passado, a promessa estava latejando no coração dele, e não era dia, e não era turno dele no templo, não era a hora dele, porque quando chegava a hora dele ir, ele tinha o horário dele, tinha que estar lá. Ele não precisava ser revelado, não precisava ser revelado para ele estar lá. Ele sabia que ele tinha um horário a cumprir lá. Então diz a Bíblia que ele estava na casa dele. Olha o versículo 27. E pelo Espírito foi ao templo. Isso é, o Espírito Santo chegou para ele e disse: Simeão, vai para a igreja. Ah, mas hoje não é meu dia. Não é o meu turno. Não é a minha hora. Hoje não é tempo de eu estar na igreja. Hoje não é dia. Você está entendendo o que Deus quer dizer para você? Que o que Deus vai fazer na sua vida, o cumprimento da promessa, não é no seu tempo e nem na sua hora, mas é no tempo e na hora de Deus. Ele tem o controle do tempo. Ele tem o controle de todas as coisas. O Kairos de Deus não é o Cronos que nós vivemos. Aleluia. Nós vivemos um tempo cronológico, mas Deus vive no tempo Kairos, é o tempo de Deus. Ele tem esse controle e é diferente do nosso. Por isso, para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Quem entende? Aleluia. Só o Deus que determinou o tempo Cronos. Para mim e para você, mas o dele é o tempo Kairos. O tempo de Deus. O Kairos de Deus pode ser hoje na sua vida. O Kairos de Deus pode ser amanhã. Deus havia me prometido que me daria um carro, aí passado muito tempo, aí chegou o Kairos de Deus, o tempo de Deus, aí Deus me abençoou. Aleluia. Deus disse que eu ia fazer a obra dele, passou-se o tempo, mas aí chegou o Kairos de Deus, aí eu comecei a fazer a obra de Deus. O engraçado é que o tempo de Deus, que não é o nosso, sempre se cumpre. Aleluia, Jesus. Mas o nosso às vezes não. Quando você quer que o seu tempo, na sua hora, às vezes não acontece. Mas quando você espera em Deus, faça como Davi: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Aleluia.
Irmãos, acredite que o seu tempo não é o de Deus, mas o tempo de Deus vai chegar na sua vida, porque tem uma promessa. Aleluia. A promessa de Deus traz outra coisa muito interessante. A promessa de Deus traz um compromisso de Deus com você. Você está ligado a Deus quando Ele lança uma promessa para você. Ele não te deixa, porque Ele lançou a promessa. A promessa liga Deus a você. É interessante saber disso. Passe o tempo que for, Deus vai estar com você. Você pode correr o mundo inteiro, mas se Deus falou que vai acontecer, você vai voltar onde Deus determinou e vai acontecer, porque a promessa faz com que Deus tenha um compromisso com aquele que Ele enviou a sua promessa. Aleluia. É ou não é? A pessoa chega para você: você não vai fazer isso? Eu não te falei que ia fazer. Você não vai fazer? Ah, eu te prometi. Você está vendo como que a promessa liga as pessoas? Traz uma responsabilidade? Se eu falasse para você: amanhã eu não venho, e eu chegar, você vai falar: ué, pastor, você falou que não vinha. E se eu falar o contrário, você vai falar assim: por que o senhor não veio? O senhor veio? Não veio? A palavra traz responsabilidade, nos liga a pessoa. Quando Deus lança uma promessa para alguém, acredite, Ele está querendo ficar ligado com você. Ele está querendo estar ligado na sua vida. Ele tem um compromisso com você quando Ele manda e envia uma promessa para você. Oh, meus irmãos, passou-se o tempo e o Espírito de Deus, em um dia não esperado, em um momento que ele não imaginava, o Espírito de Deus vem até Simeão e fala: Simeão, pois não, Senhor, vai para o templo. Vai para o templo. Você vai ouvir Deus falar de várias maneiras com você. E quando Deus falar com você, faça. Porque se você crer, o tempo de Deus está chegando na sua vida. É verdade, irmão. Teve um irmão, faz uns 10 dias agora, ele contou um testemunho assim para mim. Eu estava indo para a igreja, para a sede, e era uma noite de quinta-feira. Eu estava indo para a igreja, e Deus falou no meu coração: abre o seu Facebook. E Deus conhece o Facebook. Abre o seu Facebook. Eu estava indo, irmão. Já tinha chamado a pastora: vamos, amor, vamos. Aí ela falou: já estou indo. Escutei aquele barulho ainda do... Falei: não vai agora. Peguei, coloquei assim: a paz, povo de Deus, estou indo agora para a grande campanha, as 12 pedras do Rio Jordão. Hoje é a 7ª pedra, a 8ª, não sei. Coloquei lá e escrevi assim: e você vai ficar aí no Face ou vai para a igreja buscar a sua vitória? Tá, coloquei uma foto lá, lancei. E esse irmão tinha falado para mim assim: pastor, eu não vou não, porque eu estou assim de serviço. Eu falei: amém, irmão. Ele falou para mim à tarde: assim de serviço, adivinha onde ele foi? No Face. Aí ele chegou lá, irmão. Aí estava lá essa mensagem: você vai ficar no Face ou você vai buscar a sua vitória? A hora que ele leu aquilo, ele falou: meu Deus, não é possível. Deus sabia que ele ia ficar trabalhando. E olhou e falou: mas... Aí ele falou assim: ô Vanessa, se arruma e vamos. Mas você não falou que não ia? Não, vamos, Deus falou comigo que é para ir. E eles foram. E Deus fez algo maravilhoso na vida deles naquela noite. Um outro dia eu fui lá, que ele está mexendo numa condução da igreja. Eu fui lá no trabalho dele. E aí, varão, vai, Senhor. Ele falou assim: pastor,
Vou falar para o senhor, estou com vergonha. Falei, se for coisa errada, nem fala, irmão. Não, pastor. Ele fala meio assim, olhando para baixo. Então, pastor, lembra que o senhor me convidou para ir para a igreja e tal? Eu falei que não ia. Pastor do céu. Quando estava quase perto da hora de eu ir, eu abri o Facebook, fui mexer lá. Aí eu vi uma foto lá, me chamando para ir para o culto. Pastor, aquilo foi de Deus. Eu acredito que foi, porque eu também estava indo e Deus mandou ele fazer o convite. E várias pessoas foram através daquele convite. Sinal que abriram. Você está me entendendo? Se ele falou assim, pastor, se eu não tivesse ido, eu não tinha recebido o que eu recebi. Porque Deus bradou na vida do casal. Depois que ele contou que foi através daquela mensagem. Então Deus vai começar a falar com você de uma forma que você não vai entender. E quando Deus falar com você, vai, porque eu acredito que a tua vitória está te esperando. Aleluia. O cumprimento da promessa vai estar lá. Glória a Deus. Tem que ser sensível. Olha só que coisa interessante. E pelo Espírito Santo foi ao templo. Isso é, Deus falou com ele. O Espírito de Deus falou, vai ao templo. E ele foi no templo que não era o templo dele. Aí ele chega lá pensando, o que eu tenho que fazer aqui na igreja? Fazer o que aqui na igreja uma hora dessa? Que é que eu vim fazer aqui no turno que não é meu? Aí ele está lá no templo, sapiando, Simeão sem saber, o sacerdote. Não, mas o Espírito de Deus me mandou. Quando ele chega no templo, Maria, mãe de Jesus, havia dado à luz, quem sabe quantos dias Jesus foi apresentado no templo? Quem sabe? Quantos dias ele tinha quando ele foi apresentado? Foi 12, pastor? Não. 8. No 8º dia. Meu amigo, a promessa que Deus havia feito para Simeão existia há 8 dias, mas ele não sabia. Eu estou dizendo, para dizer para você, estou te trazendo essa revelação, para dizer para você, que o que você recebeu de promessa, já existe. Glória a Deus. Verdade. Aquilo que Deus te prometeu, já existe. Já está preparado. Você só não sabe. E o fato de você não ter conhecimento, não quer dizer que não existe. Hã? E mesma coisa de alguém estar vindo na sua casa sem avisar. Você não sabe, mas ela está vindo. Tem coisas que está chegando para você e você não sabe. Você vai ficar sabendo. Porque é uma promessa. Aleluia, Jesus. E a promessa de Deus se cumpre na nossa vida. Glória a Deus. Simeão vai para o templo, não sabia dos acontecimentos. Jesus já estava no 8º dia de nascido. Maria, José, indo para o templo, justamente em um momento em que o homem que recebeu a promessa está lá na igreja, fora do turno dele. Deus não tem regrinhas para cumprir o que ele tem na sua vida. Ele cumpre a hora que ele quer, no momento que ele quer e no lugar que ele quiser. Ele tem o controle das coisas. Aí você fica assim, Deus, aí eu vou para o culto porque Deus vai me honrar lá na igreja. Aí você sai do culto, parece que não aconteceu aquilo. Ah, puxa, eu achei que Deus ia falar comigo. E quem disse para você que Deus tem que falar com você só na igreja? E quem disse para você que a tua vitória vai vir só do jeito que você pensa que ela tem que vir? Meus irmãos, o Deus que fez a promessa tem o controle de todas as coisas. Quando e como vai acontecer, não é problema meu e nem seu, é problema dele. Aleluia. Então isso nos ajuda a crer. Porque quando Deus faz uma promessa, aí você diz assim, mas como isso vai se cumprir? Aí você começa a pensar, eu vou ter que parar com isso, parar com aquilo, parar de fazer isso, parar de fazer aquilo, para depois se cumprir. Isso vai longe. É ou não é?
Está vendo como é que morre a fé da gente quando você pensa como as coisas têm que acontecer? Irmãos, para de se preocupar, para de pensar como vai acontecer, apenas acredite que vai acontecer. Fica pensando como vai ser as coisas, não, você vai ficar doido. Moisés, vai Moisés! Moisés foi, aquela multidão, chega diante do Mar Vermelho, Moisés para e o povo também. Deus é doido, nos trouxe um lugar, um marzão aqui, o inimigo vindo lá, e agora? Aí Deus olhou e falou assim: Moisés, por que o povo parou? Mas que pergunta idiota. Por que parou? Você não está vendo o mar aí não? Você está entendendo, irmão? Eles pararam porque eles pensaram: como que vai atravessar? Mas Deus havia feito uma promessa: eu vou levar vocês até lá. Não importa o que eu tenha que fazer, vocês vão chegar lá. Se Deus direcionou você a uma grande dificuldade, essa dificuldade vai ter que sair e você vai chegar, porque tem uma promessa. Aleluia, Deus, eu creio. Aí Deus disse: vai Moisés, diga ao povo que marche. O que você tem na mão? Tem um cajado, então faz alguma coisa, rapaz. Vai! Quando Moisés teve a atitude, o mar se abriu. Você sabia que o mar não se abriu igual você viu no desenho? Moisés toca o cajado aqui, ao mar daqui se abre. Foi assim não? Não. Quando Moisés chega na beira do mar, o mar já está abrindo de lá para cá. É de lá para cá, sentido contrário. O mar se abre em direção a ele, não se abre onde ele está, em direção oposta. Quando Moisés se aproxima, o mar já estava se abrindo de lá para cá. Deus já está preparando o seu milagre. Aleluia. Você está vendo como Deus está insistindo em dizer: o que você precisa já está acontecendo, é você que não sabe. Quando Moisés teve a atitude, o mar já estava aberto diante dele. Diz a palavra de Deus, irmão, que Simeão estava lá, e Deus direcionou Maria e José até o templo. Não era no horário de Simeão, não era no tempo de Simeão, e nem no dia de Simeão, mas era o horário de Deus, o tempo de Deus, o dia de Deus, o momento de Deus, o minuto de Deus havia chegado. Quando Deus lança uma promessa, Ele não se esquece da promessa. Não é igual você e eu não. Ai, falei que eu não fui. O que Deus promete, Ele cumpre. Aleluia, Deus. Você está ligado a Deus por causa da promessa. Deus não vai te deixar nem te abandonar, porque tem uma palavra lançada para a sua vida. E esta palavra vai te manter na presença dele. Simeão está lá. Daqui a pouco chega uma mulher, seu esposo, e vai no templo. E quem está no templo, no momento, não é coincidência. Com Deus não existe isso. Não tem coincidência. Deus tem o seu tempo e o seu plano. Aí chega o casal lá com a criança, e Simeão olha: já que eu estou no templo, levava para o sacerdote, e o sacerdote pegava todas as crianças, né, e apresentava a Deus. Pegou a criança, aí chega a mulher: Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, tudo bem? O senhor está indo? Tem como o senhor apresentar essa criança para mim? Aí o Simeão fala: tudo bem, posso apresentar. Estou aqui, né? Deus me mandou aqui não sei para quê. Quando ele pega aquele menino, quando ele segura nas mãos, o Espírito de Deus vem a ele e diz: eis aí, a promessa que eu te fiz está nas tuas mãos. Esse é a consolação de Israel. Esse é o Cristo, o Messias, o Salvador, está nas tuas mãos agora.
Ele pega esta criança, irmão, e segura e diz assim: Senhor, agora pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Ele disse: Deus, agora eu posso morrer em paz, porque a promessa se cumpriu. Passará o céu e a terra, mas as palavras de Deus não vai passar na sua vida. Diz a palavra, irmão, que quando ele vê a salvação, quando ele toca em Jesus, ele declara: agora pode despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já contemplaram a promessa que tu me fizeste. Meus irmãos, vai dar tudo certo para você. Deus vai te honrar. Você vai alcançar. Deus vai cumprir a palavra na sua vida. Você está desesperado? Um dia Deus falou assim: eu vou salvar teu pai. Eu falei: salva nada, olha aí. Olhei o velho bêbado caído. Falei: olha lá, quem que salva isso aí? Mas foi uma promessa. Foi uma promessa. E Deus salvou. Não importa como esteja essa pessoa, esse homem, essa mulher, se Deus falou que vai salvar a sua casa, a sua família, meu irmão, acredite, não se preocupe como. Deus cria uma situação e salva aquela pessoa, porque Deus é poderoso. Se Deus prometeu te prosperar, pelo amor de Deus, irmão, Ele vai te prosperar. Se Deus prometeu que vai abençoar a sua casa, a sua família, Ele vai. Ele vai, irmão. Um dia Deus me usou para falar com uma mulher, e eu disse para ela assim: eu vou fazer teu casamento. Na sua igreja. Eu falei para a irmã assim: Paulo conhece ela. Ajuda. Faz quanto tempo que ela casou? Faz que? Janeiro, né? 14 de janeiro desse ano. Ela estava na nossa igreja, e eu falei: irmã, eu vou fazer o teu casamento. Olha o que a japonesa disse: eu creio. Só que já fazia 8 anos que ela não tinha ninguém. 8 anos. Em março. É verdade. Ó, muito tempo, irmão. Ó, 8 anos. Estava indo para 9. E eu falei para ela: eu vou fazer teu casamento. Sabe o que aconteceu, irmão? Um dia ela chegou na igreja. E esse falei comigo, o quê? Para mim sair da igreja. Tá bom, hein? Aí foi ela, foi esse, foi mais um monte. Abençoei, foram embora. Foram para outro ministério. Ficaram quanto tempo fora? 1 ano e meio, irmão. E foi. Passado 1 ano e meio, quem que volta para a igreja? Pastor, o senhor nos aceita de volta? Ele, a esposa, a japonesa e a irmã dela. Voltou. Quando eles voltaram, eu disse: irmã, eu vou fazer 7 orações com você. E Deus vai quebrar essa maldição e vai dar o seu esposo. Quando ela voltou, eu ainda brinquei com ela. Falei: se você não tivesse saído, você já tinha casado antes. Falei: ó, vamos fazer? Falei: porque não é normal isso, irmão. Isso é, a promessa de Deus, ela tem ligação com a pessoa que Ele prometeu. Eu disse para você, a unção estava nas minhas mãos para abençoar aquela mulher, não estava na mão de nenhum outro pastor. Você está entendendo? Não tem nada de especial no pastor Márcio, é que Deus havia determinado que eu faria o casamento dela. E se ela fosse casar em outra igreja, irmão, o pastor dela tinha que fazer. Mas ela voltou para o ministério, voltou para a igreja, e eu fiz uma campanha. Foi a 4ª, 5ª noite de oração. 5ª noite de oração, ela passando mal, era demônio, era uma maldição enviada contra a vida dela. Paulo viu quantas vezes ela caiu lá, expulsão. Na 5ª noite, eu vou, pastor, estou de casamento marcado. Falei: japonesa rápida.
Verdade. É ninja. Pensa não é japa ninja. Ó, um homem de Deus, um pregador do Evangelho, assembleiano, servo de Deus, pregou na minha igreja e já levou a japonesa embora. Mas ela teve que vir para que se cumprisse. Eu fiz o casamento dela. Ela chegou para mim e disse: pastor, o senhor lembra que você falou que você ia fazer meu casamento? Eu lembro. Ela foi e voltou para que se cumprisse a palavra. Você está entendendo, irmão? É aí. O que é isso que você está na mão, irmão? Que nojo. O que é esse negócio aí? Estou vendo a irmã mexendo ali, eu pregando, está me dando um embrulho aqui. Sei lá. Corta isso aí, Marcelo, depois. Você está entendendo, irmão? O que Deus prometeu para você, pode passar, você pode pular, pode fazer o que quiser, vai se cumprir na sua vida. Vai acontecer o que Ele te prometeu. Pode demorar 1 ano e meio, 9 anos. 9 anos, ali, 9 anos. Esquece o 9 anos, né? Muito tempo. Mas vai acontecer. Porque Deus é poderoso. Deus é poderoso. E quando você profetiza, a coisa acontece. Acontece porque Deus é fiel. Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Vai acontecer. Quando Simeão segura Jesus, Deus lembra ele: eu não falei? Falou: agora eu posso morrer em paz. Porque já se cumpriu a promessa. Mas eu acho que por um lado ele ficou meio desconfiado. Falei: agora eu vou morrer cedo. Agora eu vou morrer cedo. Ele recebeu a palavra, irmão. Aí ele disse assim: pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória do teu povo Israel. José e Maria se maravilharam das coisas que ele dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E para sinal que é contraditado. E uma espada transpassará também a sua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Então Simeão não só viu a salvação, como se tornou um profeta na vida de Maria e de José. Profetizou que aquele mesmo menino que estava nas mãos morreria por amor da minha vida e da sua vida. Aconteceu ou não aconteceu? Então Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Ele recebeu a promessa e depois foi usado para levar a promessa. Se coloque de pé e aplauda o Senhor bem forte, em nome de Jesus. A Igreja Internacional Aliança com Cristo apresenta programa Fonte de Vida. Quem me segurou foi Deus com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem cuidou de mim foi Deus com seu amor de Pai. Quem me amparou foi Deus. Eu quis ser fiel e o pecado como fel amargurou meu coração. Daí eu quis fugir da vida, desistir. Deus não deixou. Quem me segurou? Quem me segurou foi Deus com seu amor de Pai.
me segurou foi Deus. Quem me compreendeu foi Deus quando eu chorei demais. Quando se perde alguém, parece que se perde a paz.